Pessoal, está gravando então, boa noite a todos, né? Estamos aí na aula de Direito Empresarial, Teoria da Empresa, do dia 14 de setembro, do sexto semestre A, né? Do sexto semestre A. E, pessoal, em razão do feriado da semana passada, né, do dia 7 de setembro, as nossas aulas da semana passada foram gravadas. Então, eu peço aí que vocês assistam às aulas da semana passada, porque a aula dessa semana vai ser uma sequência, uma continuidade das aulas da semana passada. E na semana passada, olha lá, nós estávamos estudando o estabelecimento empresarial ou estabelecimento comercial. E nós analisamos vários pontos já a respeito desse instituto tão importante do direito empresarial, que é o estabelecimento. Nós já vimos o conceito de estabelecimento, nós já vimos os componentes desse estabelecimento, né? Pelo qual, olha só, o estabelecimento ele é composto pelos bens materiais, como imóveis, e também os móveis que o guarnecem. O estabelecimento também é composto por bens imateriais, como título de estabelecimento, né, como a propriedade industrial e como o objeto do nosso estudo a partir de agora, que é o ponto comercial. Além disso, o estabelecimento ele é também composto pela organização desses bens e também pelo aviamento, que é a potencialidade de lucro dentro de um estabelecimento. Então, quando a gente fala em estabelecimento, veja que é um conceito extremamente complexo, porque ele traz aí os bens materiais e imateriais, né? Dentro dos materiais, imóveis e imóveis, e dentro dos imateriais, título de estabelecimento, ponto comercial e propriedade industrial. Depois, pessoal, a gente evoluiu um pouquinho e a gente estudou a grande característica do estabelecimento empresarial, pela qual o estabelecimento empresarial ele é definido como uma universalidade de fato. Uma universalidade de fato. E é preciso que vocês estudem essa característica, né? Porque é, na verdade, a característica que define o próprio estabelecimento empresarial, que explica para a gente por que existe o conceito jurídico de estabelecimento empresarial. E, a partir dessa ideia de que o estabelecimento é uma universalidade de fato, nós estudamos o contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial, que ele tem um nome próprio, ele recebe o nome de trespasse. Né? O contrato de compra e venda de um estabelecimento empresarial, ele é chamado de trespasse. E esse nome próprio, trespasse, ele existe porque esse contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial, ele tem tantas peculiaridades, mas tantas peculiaridades, que ele é um contrato próprio, que ele é um contrato autônomo, com regras próprias. E tem tantas regras próprias que ele mereceu um nome próprio também. Então, veja, a gente pode até falar em contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Pode. Só que a gente não está usando o nome técnico. Né? O nome técnico de contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial é o trespasse. E a gente estudou todas as características do trespasse nas aulas gravadas. Que ele é uma compra e venda ad corpus, que ele tem requisitos específicos de validade, trazidos aí no artigo 1144 e 1145. Importante que vocês deem uma lida no artigo 1144 e 1145. E a gente explicou na aula gravada cada uma dessas características, desses requisitos do trespasse aí. Depois, pessoal, a gente estudou também os efeitos do trespasse, principalmente referentes às dívidas. O que acontece com as dívidas da empresa que vende o estabelecimento? Será que a empresa
fica com as dívidas e vai ao estabelecimento? Será que as dívidas são extintas e vai ao estabelecimento? Ou será que vai ao estabelecimento e vai às dívidas também? A gente já respondeu essas perguntas na aula da semana passada, gravada, né? Então, por favor, assistam também essas dívidas. Essas dívidas não, nessas aulas. E, dentre essas dívidas, existem duas que são diferentonas, que eu costumo brincar que são as dívidas TT, né? As dívidas trabalhistas e tributárias, né? As dívidas trabalhistas e tributárias, elas têm um regramento próprio, elas têm um funcionamento próprio. Então, observem também, né, como que funciona essas dívidas trabalhistas e tributárias. Depois a gente estudou a cláusula de não estabelecimento ou cláusula de não restabelecimento, tem gente que chama assim também, cláusula de não restabelecimento, importante também, que é uma proibição de não fazer concorrência, né? O vendedor de um estabelecimento ele não pode abrir um novo estabelecimento em concorrência com o comprador, a gente já estudou também, e agora a matéria nova, né? Que é justamente o estudo do ponto comercial. Era esse ponto, né? O ponto comercial era o ponto que a gente tinha parado na semana passada, que a gente não tinha estudado ainda na semana passada. E é o que a gente vai estudar a partir de agora. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida dessa matéria que ficou para trás, que queira fazer pergunta, ou a gente já pode começar a matéria nova, que é o ponto comercial? Pode começar a nova. Então, vamos começar a matéria nova. Bom, pessoal, o que é o ponto comercial? Olha só, ponto comercial é um bem imaterial que compõe o estabelecimento empresarial. O ponto comercial é um bem imaterial que compõe o estabelecimento empresarial. Sendo ele bem, significa que ele tem valor econômico. Então, veja, o ponto comercial, ele agrega valor econômico ao estabelecimento. O estabelecimento que tem um bom ponto comercial, ele tem valor maior do que um estabelecimento que não tenha um bom ponto comercial, né? Então, pelo fato dele ser bem, significa que ele tem valor econômico, significa que ele agrega valor ao estabelecimento. O estabelecimento com um bom ponto, ele tem um valor maior. E é bem, mas é um bem imaterial. Então, significa que, apesar de ter valor econômico, o ponto, ele não tem existência própria. Ele não tem matéria, ele não é palpável, ele não é tangível, né? Ele existe, mas sem matéria, sem né, existência própria, sem ser palpável, sem ser tangível, né? E por que o ponto comercial ele é um bem imaterial? Porque ele corresponde, na verdade, apenas à localização do estabelecimento. O ponto comercial é apenas a localização do estabelecimento. Gente, o ponto comercial é o endereço. Não confundam ponto comercial com o imóvel. Ponto comercial não é o imóvel. Por quê? O imóvel, ele é bem material. Ele até compõe o estabelecimento. Ele tem existência própria aí, né? Independente de onde ele esteja, se na rua 10 ou na rua 1, o imóvel tem existência própria aí, né? Agora, o ponto não se confunde com o imóvel. Por quê? Quando a gente analisa ponto, a gente não está preocupado com o imóvel em si. Se é grande, se é pequeno, se é colorido, ou se é preto e branco, né? Tá na moda aí pintar de cores preto e branco. Se está novo, se está velho, se está conservado ou não importa o imóvel. O ponto é só o endereço. Rua 1, Rua 10, Rua 20 e só.
E como ele é um endereço, só o endereço, ele é um bem imaterial, ele não tem existência própria. E aí vocês vão me perguntar, professor, por que um endereço, que é o ponto comercial, tem valor econômico? Por que o mero endereço agrega valor a um determinado estabelecimento? Simples, pessoal. Porque quanto melhor for a localização do imóvel, independente do prédio, qualquer que seja o prédio, quanto melhor for a localização do ponto do estabelecimento empresarial, ou seja, quanto melhor for o ponto comercial, maior a proximidade desse estabelecimento com o mercado consumidor. E quanto maior a proximidade do estabelecimento com o mercado consumidor, mais chance tem de ter consumidores. E quanto mais consumidores tiver, mais negócios aquele estabelecimento realiza. E quanto mais negócios aquele estabelecimento realizar, mais lucro ele tem, mais lucro ele ofere. Então, na verdade, a localização é importante ao conseguir aproximar o estabelecimento do mercado consumidor daquele estabelecimento, daquele empresário, daquela atividade. E quanto mais próximo do mercado consumidor, claro, mais consumidores terá, mais negócios realizará e mais lucro também realizará. E, consequentemente, o estabelecimento que tem mais lucro é um estabelecimento que tem mais valor aí. Veja só, pessoal, para exemplificar isso, eu costumo citar a existência de duas lanchonetes idênticas. O prédio é igualzinho, os móveis que guarnecem essa residência o prédio da lanchonete é igual, os móveis que guarnecem essas duas lanchonetes são iguais, a receita dos pãezinhos, dos produtos vendidos é a mesma, e, consequentemente, a qualidade também desses produtos é a mesma, o atendimento é o mesmo, tudo igual. Porém, uma das lanchonetes, idênticas, está localizada no terminal Tietê, lá em São Paulo, que passam 10 mil pessoas por dia, 24 horas por dia. E a outra lanchonete, igual, está localizada na vicinal aí que liga duas cidades pequenininhas, onde passa duas bicicletas e uma carroça durante o dia e à noite não passa absolutamente ninguém. Pessoal, e os dois estabelecimentos estão à venda. Qual vocês acham que vai ter um preço maior? Qual vocês acham que vai ser vendido por um preço maior? O estabelecimento do terminal Tietê ou o estabelecimento da vicinal entre duas cidades pequenininhas? Lembrando que eles são idênticos. Qual vocês acham que vai ter um preço maior? Claro que o estabelecimento empresarial do terminal Tietê vai ter um preço muito maior. Por quê? Se eles são iguaizinhos? Eles são iguaizinhos, só muda o ponto. E o ponto do terminal Tietê, em razão do grande fluxo de pessoas aí, é muito melhor. De modo que o mercado consumidor potencial do estabelecimento que está no terminal Tietê é de 10 mil pessoas por dia, 10 milhões de pessoas por dia, sei lá, né? Enquanto que o mercado consumidor potencial do estabelecimento que está aqui na vicinal, de duas cidades pequenininhas, é de duas bicicletas e uma carroça por dia. Muito menor, infinitamente menor do que do estabelecimento do terminal Tietê. De modo que, qual vocês acham que vai fazer mais venda? Claramente o terminal Tietê. E qual vocês acham que vai dar mais lucro? O que fizer mais venda? Claramente o do terminal Tietê. Né? Então, apesar da gente ter estabelecimentos idênticos, a localização muda. E ao mudar a localização por uma maior proximidade ao mercado consumidor, agrega-se, então, muito mais valor ao próprio estabelecimento. Né? E por isso é que o ponto, que é o endereço, apesar de não ter existência própria, não ter existência material, ele é sim um bem imaterial, mas é um bem, porque ele tem condição de agregar valor ao estabelecimento. Né? Então, pessoal, importante, eu já fiz essa observação nas aulas gravadas, mas eu tenho que fazer de novo.
A gente fala no dia a dia de vendo ponto, passo ponto, não tem jeito, porque não tem como você trocar de endereço. O que você vende é o estabelecimento como um todo, e ao vender o estabelecimento como um todo, vai junto também a localização daquele estabelecimento, vai junto também o ponto comercial. Mas tecnicamente não existe passar o ponto ou vender o ponto. A gente vende o estabelecimento como um todo e através do contrato de trespasse, e feito o contrato de trespasse, vai junto também o ponto comercial. Mas o ponto comercial é algo imaterial, é um mero endereço, é a mera, e não é mera, né, no sentido de pouca importância, mas de diminuição dado ao todo do estabelecimento, né, é o mero endereço, é a mera localização dentro desse estabelecimento aí. Bom, pessoal, e aí a gente pode entrar na matéria mais importante dentro do estudo do ponto comercial. A gente pode entrar dentro da matéria mais importante do estudo do ponto comercial, que é a ação renovatória. A gente vai estudar a partir de agora, então, a matéria do trabalho, que é a ação renovatória. E a ação renovatória, ela é estudada junto ou dentro do ponto comercial. Por quê? Porque a ação renovatória, ela é a forma jurídica, é a forma que o direito dá ao empresário para que esse empresário, então, proteja o ponto comercial. A ação renovatória é o instrumento de proteção do ponto comercial. Então, falou em ponto, tem que falar em ação renovatória, porque a ação renovatória ela é o instrumento de proteção do ponto comercial. Pessoal, e para a gente entender a ação renovatória, a gente tem que entender, na verdade, os fatos, os pressupostos fáticos que levam à existência ou ao ajuizamento de uma ação renovatória. E eu vou contar para vocês, então, esses pressupostos fáticos. Olha só, pessoal, eu sou empresário, dono do estabelecimento comercial. E esse estabelecimento comercial, ele está localizado em um imóvel que pertence a mim, empresário. De modo que eu sou dono do estabelecimento empresarial, eu exerço a atividade empresarial em um imóvel que é meu também. A propriedade do imóvel é minha, empresário. Eu sou proprietário da empresa, da atividade empresarial e do imóvel onde eu exerço essa atividade empresarial. Gente, se eu, empresário, sou proprietário do imóvel onde eu exerço atividade empresarial, tem como alguém me tirar lá de dentro? Tem como alguém me tirar lá de dentro? Bom, é possível o Estado me tirar lá de dentro, mas desde que o Estado desaproprie aquela área, E desapropriar significa tome a propriedade. O Estado toma a propriedade e o Estado passa a ser o proprietário daquela área. Claro que o Estado, para fazer isso, ele vai ter que indenizar o proprietário, Mas indenizando o proprietário, sim, o Estado pode tomar a propriedade no instituto chamado de desapropriação. Mas tirando o Estado, através da desapropriação, se eu sou proprietário do imóvel onde está o meu estabelecimento, onde está a minha empresa, ninguém me tira lá de dentro. Ninguém me tira lá de dentro. E ser proprietário significa ter todas as prerrogativas do domínio. Eu posso usar, fruir e dispor daquele imóvel da forma que eu bem entender. Se eu quiser instalar minha empresa no meu imóvel, eu instalo. Se eu instalei a empresa, eu mantenho a minha empresa ali dentro pelo tempo que eu quiser. E, claro, se eventualmente não estiver dando lucro, eu posso fechar a minha empresa também naquele estabelecimento. Mas, como eu sou proprietário do imóvel, diz respeito apenas a mim. Bom,
O problema surge, pessoal, o problema surge quando o empresário que detém, que realiza a atividade empresarial, não possui, não é proprietário do imóvel onde ele exerce aquela atividade empresarial. Ele tem um estabelecimento, ele exerce a atividade empresarial, mas, na verdade, o imóvel onde ele está instalado não é dele, empresário. Ele é um empresário inquilino, locatário do imóvel. Vocês já estudaram aí contrato de locação, né? E o contrato de locação a gente tem o locatário, o inquilino, que exerce a posse. E, em contrapartida, esse locatário inquilino paga o valor do aluguel ao proprietário. E o proprietário, então, tolera que o locatário, que o inquilino, enquanto estiver pagando o valor do aluguel, permaneça na posse daquele determinado imóvel. Mas veja, o imóvel não é do empresário, o imóvel é do proprietário. E o empresário, inquilino e locatário só está lá, naquele imóvel, em razão do contrato de locação, que uma hora, cedo ou tarde, acaba. E se o contrato de locação acabar, o imóvel não é do empresário, inquilino, locatário, é do proprietário. E se o contrato de locação acabar, o empresário, inquilino, locatário vai ter que dar no pé, vai ter que desocupar aquele imóvel, vai ter que desocupar aquele imóvel. Gente, se coloquem na pele do empresário, locatário, inquilino. O cara que abriu a empresa, o imóvel não era dele, mas ele que abriu a empresa, naquele local. E aí, a empresa começou pequenininha, porque ninguém conhecia a empresa. Só que esse empresário, inquilino, locatário, começou a prestar bons serviços. E aí, aquela qualidade de produtos e serviços foi indo de boca em boca, e aí, depois de um tempo, ele, empresário, locatário, inquilino, passou a ser conhecido no mercado. E aí, todo mundo começa a procurar aquele produto, aquele serviço, daquele empresário, naquele local, firmando, então, um mercado consumidor, firmando, então, um bom ponto comercial. Mas veja, o ponto comercial, ele surgiu ali, naquele imóvel, não por atividade do proprietário do imóvel, mas por atividade do empresário, inquilino, locatário. Porque ele, empresário, inquilino, locatário, é que teve bons produtos ou bons serviços e, portanto, a partir da atividade dele, é que ele ficou conhecido e ficou conhecido naquele local. E aí, o contrato de locação acabou e o proprietário quer o imóvel de volta, quer retomar o imóvel para ele, proprietário, e o empresário inquilino vai ter que dar no pé. E aí, todo aquele trabalho que ele teve para conseguir mercado, para ser conhecido, conseguir mercado consumidor, conseguir estabelecer naquele local um bom ponto comercial, vai por água abaixo, porque ele vai ter que sair de lá e ele vai ter que se instalar em outro imóvel, em outro local, onde ele não é conhecido. E por melhor que seja o produto ou serviço que ele presta, ele não vai ser inicialmente procurado, porque ninguém conhece ele lá. E aí ele vai ter que começar tudo de novo, prestando seus bons produtos, prestando seus bons serviços, para finalmente voltar a ser conhecido e finalmente ter de novo o mercado consumidor aí. Só que isso leva um tempo, e ele, se não vai perder,
ao menos vai deixar de ganhar uma boa quantia em dinheiro. E aí, o que esse empresário inquilino, para proteger o seu ponto comercial no local onde ele está instalado, vai poder fazer se o contrato de locação se findar e o proprietário pedir o imóvel de volta? Quem poderá nos defender nesse momento? A famosa tchan, 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 ação renovatória. Um instrumento jurídico para proteger o ponto comercial de um empresário inquilino é a ação renovatória. A ação renovatória. Pessoal, por quê? Porque a ação renovatória ela é usada pelo empresário inquilino contra o proprietário. Para quê? O nome já diz, para obrigar o proprietário a renovar o contrato de locação. Para obrigar o proprietário a renovar o contrato de locação. Porque se o proprietário for obrigado a renovar o contrato de locação e esse contrato for renovado, tem locação de novo. E se tem locação de novo, o empresário inquilino vai ter que sair de lá? Não, ele vai continuar lá. E se ele continuar naquele imóvel, ele continua usufruindo daquela localidade, daquele mercado consumidor que já o conhece naquele local, naquele endereço, naquele ponto comercial. E com isso, pessoal, o empresário inquilino, ele consegue, em última análise, proteger, manter o seu ponto comercial. Por isso que a ação renovatória, ela é um instrumento de proteção do ponto comercial. Pessoal, contada toda essa historinha, vamos sistematizar? Vamos sistematizar? Então, coloca aí, pessoal, a ação renovatória. A ação renovatória, ela protege o ponto comercial de um empresário inquilino. A ação renovatória, ela protege o ponto comercial de um empresário inquilino contra despejo do proprietário do imóvel. Contra despejo do proprietário do imóvel. Pessoal, olha só. Legitimidade ativa. Quem que tem legitimidade ativa para propor ação renovatória? Quem que pode propor ação renovatória? Empresário e inquilino. A ação renovatória, ela é proposta por empresário e inquilino. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas e se o empresário é dono do imóvel? Aí nem faz sentido pensar em ação renovatória, porque se o empresário é também o dono do imóvel, ninguém tira ele de lá. Né? Ele fica lá o tempo que ele quiser. Ele só vai sair de lá se ele não quiser mais. Então não tem sentido nenhum pensar em ação renovatória. Né? Então a legitimidade ativa é só do empresário e inquilino. Do empresário locatário. Né? Se o empresário é dono do imóvel, não tem ação renovatória, não precisa de ação renovatória, porque ninguém tira ele de lá. Né? A vontade dele é plena, né? Assim como a propriedade é plena. Pessoal, e a legitimidade passiva, contra quem que é ajuizada essa ação renovatória? Contra o proprietário locador do imóvel onde está o estabelecimento e o ponto comercial. A ação renovatória é a legitimidade passiva. A legitimidade passiva, a ação renovatória é proposta contra o proprietário locador do imóvel onde está o estabelecimento empresarial.
Pessoal, de modo que, marquem aí, pressuposto fático. Pressuposto fático. Só faz sentido pensar em ação renovatória, pressuposto fático, só faz sentido pensar em ação renovatória se houver um contrato de locação empresarial. Só faz sentido pensar em ação renovatória se houver um contrato de locação empresarial. E agora, pessoal, a gente precisa estudar um pouquinho sobre essa ideia de contrato de locação empresarial. Primeira coisa, se não tiver contrato de locação, é porque o empresário é dono do imóvel. E se ele é dono do imóvel, não faz sentido em pensar em ação renovatória, porque ninguém tira ele de lá, né? Então tem que existir um contrato de locação, né? Tem que ser empresário inquilino usando um imóvel que não é dele, que é do proprietário. Né? Então tem que ter um contrato de locação empresarial. Segunda coisa, veja só, pessoal, tem que ser um contrato de locação empresarial. Contrato de locação empresarial. O que significa dizer que o uso do imóvel tem que ser um uso empresarial, tem que ser um uso de empresa. Necessariamente uso empresarial, necessariamente empresa. E, portanto, essa ideia, esse instituto de ação renovatória não se aplica para locações residenciais, né? Esse instituto de ação renovatória não se aplica para locação residencial. Tem que ser um uso empresarial. E por que, pessoal, tem que ser um uso empresarial? Porque apenas empresa tem ponto. Casa não tem ponto. Casa não tem ponto, né? Apenas empresa tem ponto, porque ponto é proximidade com o mercado consumidor. Casa não tem mercado consumidor, né? Então tem que ser uma locação empresarial. E aí vocês vão me perguntar, pessoal, professor, como que eu sei se é uma locação empresarial ou se é uma locação domiciliar ou residencial? No contrato. Oi? No contrato. Analisando, na verdade, a finalidade, né? Analisando, na verdade, a atividade preponderante. Se naquele local está sendo realizada uma atividade empresarial, é porque é locação empresarial. Ou se naquele local está sendo exercida uma atividade residencial, moradia, é uma locação residencial, não empresarial, então não cabe ação renovatória. Então, só a empresa, só a atividade empresarial que tem ponto, só a empresa que tem ação renovatória. E aí, quando eu falo isso, sempre vem aquela pergunta. Professor, e se for uma atividade mista? Tipo assim, o empresário mora no local, ou tipo assim, a pessoa exerce uma atividade empresarial na própria casa dela. E aí, como que fica? Pessoal, vale a atividade preponderante, né? Vale a atividade preponderante. Se a atividade preponderante for empresarial, é locação empresarial, vai ter ação renovatória. Agora, se a atividade preponderante é residencial, sendo residencial, né, não vai ter ação renovatória. Por exemplo, olha só, é uma loja que no fundo tem uma casa, ou tem tem um apartamento aí. E o empresário, então, tem a loja, mas ele mora no fundo. Pessoal, qual que é a atividade preponderante? Loja. Apesar dele morar no fundo, a atividade preponderante é a loja. Então, é locação empresarial? Cabe ação renovatória? Cabe. Agora, olha só, é a dona Maria que faz bolo na própria casa dela. E além dela fazer bolo na própria casa dela, a família inteira mora lá. Qual que é a atividade preponderante? Residência. Residência. Ela faz bolo lá? Faz. Ela tem atividade econômica lá? Tem. Ela tem atividade empresarial lá? Tem. Mas você passa na rua, você vê a casa.
Você vê a casa, você não vê propriamente um estabelecimento empresarial. Então, apesar de ter atividade empresarial, a atividade preponderante é residencial. Sendo assim, cabe ação renovatória? Não cabe, não cabe, né? Então, tem que verificar a atividade preponderante. Se a atividade preponderante for empresarial, cabe ação renovatória. Se a atividade preponderante não for residencial, não cabe ação renovatória, né? Então, só tem ação renovatória para locações empresariais, né? Cuja atividade preponderante é empresarial. Ainda que a pessoa more lá, se a atividade preponderante for empresarial, cabe ação renovatória. Pessoal, e a última coisa pertinente a essa ideia de contrato de locação empresarial, né, de contrato de locação empresarial, é que, olha só, essa empresa seja conhecida, né? Essa empresa seja conhecida. Porque se essa empresa não for conhecida, ela ainda não tem ponto comercial, né? Ela ainda não tem propriamente um ponto comercial. Então, ela tem que ser conhecida aí. Ela tem que ser conhecida. Só que, quando a gente fala, então, que essa empresa tem que ser conhecida, isso acaba ficando muito abstrato, isso acaba ficando muito subjetivo, isso acaba ficando muito difícil de ser analisado. E é por isso, então, que esse elemento de conhecimento da empresa, ele acaba sendo objetivado, e para objetivar esses elementos de ser conhecida a empresa, é que o artigo 51 da Lei de Locação, ela traz alguns requisitos objetivos para que haja a possibilidade de ação renovatória ou não, né? Para que haja a possibilidade de ação renovatória ou não. E a gente, então, vai estudar a partir de agora os requisitos objetivos da ação renovatória previstos aí no artigo 51 da Lei de Locação, que é a Lei 8.245 de 91. Pessoal, vocês já estudaram essa lei, né? Lá atrás, quando vocês estudaram os contratos em espécie, dentre eles o contrato de locação, vocês já estudaram essa lei, a Lei 8.245 de 91. Porém, muito provavelmente, vocês não estudaram a ação renovatória, em que pese ela está prevista no artigo 8.245 de 91. E por que vocês não estudaram a ação renovatória? Porque a ação renovatória, apesar de estar na Lei de Locação, que é a Lei 8.245 de 91, a ação renovatória ela não serve para toda e qualquer locação. Dentre elas, ela não serve para locação residencial. A ação renovatória é um instituto próprio, é um instituto que só serve para locação empresarial. Então, só faz sentido estudar a ação renovatória dentro do direito empresarial, né? Porque exige-se que seja uma locação empresarial, né? E é por isso que, apesar de vocês terem estudado a lei, né, 8.245 de 91, vocês não estudaram até agora a ação renovatória. E a gente vai estudar a partir de agora, então, o artigo 51, né, e os requisitos objetivos para viabilizar a propositura de uma ação renovatória. Bom, pessoal, primeiro requisito a gente na prática já estudou. Tem que ser uma locação empresarial. Se for locação residencial, não serve. Se for locação residencial, não serve. Tem que ser uma locação empresarial. Segundo requisito, olha lá. Pessoal, para ter ação renovatória, é necessário que se tenha um contrato escrito e com prazo determinado. Para que se tenha direito à ação renovatória, tem que ter contrato escrito com prazo determinado. Olha só,
Pessoal, para fazer contrato de locação, você não precisa fazer por documento escrito. Existe sim contrato de locação verbal. Existe sim contrato de locação verbal. Agora, para fins de locação empresarial e para viabilizar a ação renovatória, tem que ter contrato escrito. Se for contrato verbal, não tem ação renovatória. Não vai ter ação renovatória. A ação renovatória ela exige sempre um contrato escrito. E por quê? Para ter o que renovar. Se não tiver contrato escrito, se for contrato verbal, você vai renovar o quê? Não tem? Não tem. Então, você só consegue renovar se você tiver contrato. Né? Por isso que precisa necessariamente ser um contrato escrito para você ter um instrumento a ser renovado. Né? Se você não tem contrato escrito, você não tem que renovar. Né? Então, tem que ser contrato escrito aí. Pessoal, e esse contrato escrito, olha só, ele tem que ser por prazo determinado. Tem que ser por prazo determinado. Por quê? O contrato escrito ele tem que ser por prazo determinado. Porque a ação renovatória, ela é usada para renovar um contrato. Que contrato? Que se venceu. De modo que, para renovar, precisa estar vencido. E só vai estar vencido se ele tiver prazo determinado. Né? Então, precisa ser um contrato escrito e com prazo determinado. Gente, acontece muito do empresário ele fazer o contrato escrito, faz o contrato escrito, ao término do contrato, o proprietário não pede o imóvel de volta e o empresário inquilino continua ocupando esse imóvel e continua pagando o aluguel, mesmo depois do término do prazo do contrato. Sabe o que aconteceu? Esse contrato foi renovado automaticamente, só que foi renovado por prazo indeterminado. Ele está vigorando por prazo indeterminado. Nesse caso, se o proprietário pedir o imóvel de volta, o empresário inquilino, num contrato que era por prazo determinado, mas que foi renovado automaticamente e passou a vigorar por prazo indeterminado. Se o proprietário pedir o imóvel de volta, o empresário vai poder usar a ação renovatória para permanecer lá? Sim ou não? Não pode mais. E acontece muito isso. Então, toma cuidado. Quando um contrato se vence e o proprietário não pede o imóvel de volta e o inquilino continua usando o imóvel pagando o aluguel, significa que esse contrato foi renovado automaticamente por prazo indeterminado. E pode durar anos, mas pode no dia seguinte o proprietário pedir o imóvel de volta. E aí? Se o proprietário pediu o imóvel de volta, cabe ação renovatória? Não, porque existe contrato escrito, mas que na verdade está por prazo indeterminado. E aí não cabe mais ação renovatória. Né? Então tem que ser contrato escrito e com prazo determinado. De modo que, pessoal, olha só, na locação empresarial, o empresário inquilino ele acaba vivendo numa faca de dois gumes, né? Por quê? Pelo seguinte, se ele fica quieto e deixa o contrato se renovar por prazo, se ele fica quieto e deixa o contrato ser renovado automaticamente por prazo indeterminado, ele tem uma vantagem que é o aluguel não subir. Mas ele tem uma desvantagem que é perder o direito de ter ação renovatória, de renovar o contrato. Agora, se ele, empresário, pede a feitura de um novo contrato, ou seja, a elaboração de um novo contrato,
Ao término do primeiro, pede a elaboração do novo contrato, assina um novo contrato, ele vai ter como vantagem ter um novo contrato por prazo determinado. Então, ele vai continuar tendo a possibilidade de ação renovatória. Porém, ele vai ter como desvantagem o fato de que, se assinar um novo contrato, a chance do proprietário pedir um valor maior de aluguel é maior. Então, pode gerar um incremento do valor do aluguel. E aí vocês vão me perguntar, professor, o que o empresário faz? Ele vai ter que analisar o caso concreto. Ele vive sempre essa faca de dois gumes. Se ele fica quieto e deixa renovar automaticamente, ele economiza valor do aluguel, mas ele pode ser obrigado a sair a qualquer momento. E, às vezes, ser obrigado a sair e o prejuízo da mudança e a perda de dinheiro que ele vai deixar de ganhar pela mudança é muito grande, né? E aí pode ser que compensava ele pagar um pouquinho mais do valor do aluguel, mas ficar lá, né? Mas pode ser que ele já esteja em crise econômica, que ele já esteja pensando em sair de lá mesmo, né? E aí não compensa ele, às vezes, renovar, né? E aí ele fica por prazo determinado, porque ele já quer sair de lá mesmo, ele sai, então, a qualquer momento. Então, vai ter que analisar o caso concreto. Mas o empresário, o inquilino, ele vive essa faca de dois gumes aí a todo tempo. Se ele renova, ele vai ter um novo contrato, prazo determinado, então vai pagar mais aluguel, mas vai ter ação renovatória. Se ele não renova, o contrato vai vigorar por prazo indeterminado, vai pagar menos aluguel, mas ele pode ser obrigado a sair a qualquer momento de lá, né? Então, é a faca de dois gumes, é a dúvida que o empresário vive sempre, né? E ele vai ter que analisar o caso concreto e verificar o que é melhor para ele naquele caso concreto. Aí. Bom, mas tem que ter contrato escrito e por prazo determinado. Se o contrato for oral, não cabe ação renovatória, e se, apesar de ter contrato escrito, esse contrato estiver vigorando por prazo indeterminado, também não cabe ação renovatória. Tem que ser contrato escrito mais prazo determinado. Além disso, pessoal, olha só, esse contrato tem que gerar um prazo de ocupação mínima de 5 anos. Então, o empresário inquilino, ele tem que estar naquele imóvel por, no mínimo, 5 anos. E por quê, pessoal? Porque a ideia é que ele seja conhecido, né? A ideia é que ele seja conhecido. Mas se ele não ser conhecido, é algo subjetivo. Não tem como se apurar isso ou produzir prova. Então, como forma de criar um critério objetivo, a lei criou um prazo, presumindo que se ele ocupa aquele imóvel por no mínimo 5 anos, é porque ele vai ser conhecido naquele local, né? Então, o empresário ele tem que ocupar o imóvel por no mínimo 5 anos. Importante. Essa ocupação mínima de 5 anos, ela pode se dar por um único contrato, já de prazo de 5 anos, então, um único contrato de prazo de 5 anos, ou então, essa ocupação mínima de 5 anos pode se dar por vários contratos, todos por prazo determinado, que somados constituem o prazo de 5 anos. Então, a gente pode ter um contrato único de 5 anos, ou a gente pode ter, por exemplo, 5 contratos diferentes de 1 ano cada um. Mas somando, então, o prazo de 1 ano dos 5 contratos, a gente obtém a ocupação de 5 anos, né? Então, precisa ser uma ocupação mínima de 5 anos, resultante de um contrato só de 5 anos, ou então resultante de vários contratos que, somados, dão o prazo de 5 anos. Pessoal, quem já viu contrato de locação empresarial, provavelmente viu que o contrato de locação empresarial tinha prazo de 5 anos. Por que normalmente os contratos de locação empresarial trazem prazo de 5 anos? Por quê? Para viabilizar a própria ação renovatória, né? Então, o empresário inquilino, quando ele loca um imóvel para fazer daquele imóvel o seu estabelecimento, normalmente ele já pede que a locação seja por 5 anos, porque aí vai ficar um contrato só que sozinho já prova a ocupação de
5 anos, né? Então, facilita demais a vida para o inquilino, para o empresário inquilino. Por isso que os contratos de locação empresarial normalmente são feitos por 5 anos. Pessoal, vocês já estudaram o contrato de locação, né? E vocês viram que a locação residencial normalmente é por 30 meses, e agora vocês estão vendo que a locação empresarial normalmente é por 5 anos. E o motivo é esse, né? Porque viabiliza a ação renovatória. Agora, pessoal, se não foi feito o contrato de locação por 5 anos, por si não inviabiliza. Porque você pode somar vários contratos até que obtenha com o somatório em prazo de 5 anos também, né? Mas aí já é mais difícil. Você vai ter que somar vários contratos que ficaram lá atrás, às vezes você já até perdeu, jogou fora, né? Então dificulta um pouquinho, mas é possível somar vários contratos para obter esse prazo de 5 anos. Agora, pessoal, veja só. Dentre esse prazo de ocupação, que são 5 anos, o empresário ele tem que exercer a mesma atividade pelos últimos 3 anos. Então, ele tem que ter 5 anos de ocupação e dentro desses 5 anos, ele tem que exercer a mesma atividade nos últimos 3 anos. Né? Os últimos 3 anos de ocupação tem que ser a mesma atividade. Por quê, pessoal? Tem que ser nos últimos 3 anos a mesma atividade. Porque a ideia é proteger o ponto comercial. Se o empresário, apesar de estar ocupando aquele imóvel por 5 anos, ele só exerce a atividade dele na última semana, ele é de fato conhecido por aquela atividade? Não. Ele de fato tem um mercado consumidor daquela atividade uma semana? Não. Então, ele de fato tem ponto comercial se ele exerce atividade por uma semana? Não. Ele precisa ter um tempo, não só de ocupação, mas de exercício da mesma atividade, para que ele, então, seja conhecido naquele local, para que ele, de fato, tenha ponto comercial. Né? E aí, vocês vão me perguntar, como que ele vai provar isso? Aí não é pelo contrato. Né? Aí é por notas fiscais, aí é por testemunhas, que ele vai aprovar que ele exerce aquela mesma atividade nos últimos 3 anos. Pessoal, então vamos compilar quais são os requisitos para que o empresário inquilino tenha direito à ação renovatória. Primeiro requisito, que seja de fato uma locação empresarial. Locações residenciais não dão direito à ação renovatória. Pessoal, e aí, né, não teve a pergunta, né, porque a gente está online aqui, mas no ao vivo normalmente tem a pergunta. Professor, o que o inquilino residencial pode fazer se o proprietário pedir o imóvel de volta? Nada. Né? Ele pode contratar o caminhão de mudança, dar uma temporada para pagar menos na mudança e pegar a mala e cuia dele, né? E o cachorrinho, para não ficar mais perdido que o caminhão de mudança, e levar tudo embora. Né? Na locação residencial, se o proprietário pedir, não tem o que fazer. Né? Esse é um instituto típico de locação empresarial que protege o ponto. Né? Então, o primeiro requisito é que seja necessariamente uma locação empresarial. Segundo requisito, que se tenha contrato escrito e vigorando por prazo determinado. Então, contrato escrito e vigorando por prazo determinado. Terceiro requisito, que tenha uma ocupação mínima de 5 anos, ou por um único contrato, ou por vários contratos que, somados, atinjam 5 anos. Então, ocupação mínima de 5 anos, ou por um único contrato de 5 anos, ou por vários contratos que, somados, resultem em 5 anos. E terceiro requisito, que dentre esses 5 anos, os 3 últimos sejam de mesma atividade. Né? Dentre os 5 anos, né, os 3 últimos sejam de mesma atividade. E para a gente terminar, inclusive terminar a nossa aula de hoje, falta o quinto e mais difícil requisito
para que haja a ação renovatória, que tem a ver com o prazo de ajuizamento da ação renovatória. O quinto e último requisito para que haja ação renovatória tem a ver com o prazo para ajuizamento da ação renovatória. E por que esse é o quinto e mais difícil requisito? Pelo seguinte: como a ideia da ação renovatória é renovar o contrato de locação, né, o proprietário não quer renovar. E o empresário inquilino ajuiza a ação renovatória, e a ideia da ação renovatória é obrigar o proprietário a renovar o contrato de locação. Como a ideia é obrigar o proprietário a renovar o contrato de locação, muita gente acha que é necessário esperar o contrato se vencer e depois do contrato já estar vencido, é que o empresário inquilino, então, pensa em propor pensa em propor a ação renovatória. E isso está errado. Isso está errado. Por quê? Porque se o empresário inquilino esperar o contrato de locação se vencer para depois propor a ação renovatória, quando a ação renovatória for proposta, então, já não tem mais contrato a ser renovado, porque o contrato já venceu, já não tem mais o que renovar. Então, na verdade, já passou o prazo, porque o contrato já se venceu, já acabou. E se o contrato já se venceu, já acabou, não tem mais o que ser renovado. E então, não pode propor a ação renovatória depois do vencimento do contrato. Não pode propor a ação renovatória, não pode esperar para propor a ação renovatória depois do vencimento do contrato. Aí vocês vão perguntar: professor, e quando então propõe a ação renovatória? Durante a vigência do contrato, para ter o que renovar, A ação renovatória, ela tem que ser proposta durante a vigência do contrato. Não pode esperar o contrato se vencer, porque se vencer o contrato já não tem mais o que renovar. A ação renovatória, ela tem que ser proposta ainda durante a vigência do contrato. Não pode esperar o contrato se vencer. Pessoal, e a gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso, né? Mas eu gostaria de deixar com vocês aí essa observação. Não pode esperar o contrato se vencer, porque o que a gente vê na prática é empresário dançando porque ele espera o contrato se vencer. E eu não tenho muito tempo aí de advocacia e tal, mas eu já vi um monte de caso desse. Né? De estar no escritório e aparecer empresário falando: olha, eu sou empresário inquilino e eu loco o meu estabelecimento. E meu contrato se venceu e agora eu recebi essa notificação aqui do proprietário para eu desocupar o imóvel, mudar meu estabelecimento em 30 dias. Isso vai ser muito ruim para mim, porque eu já reformei o imóvel, eu já tenho clientes que me procuram ali, e se eu tiver que sair, eu vou perder o dinheiro que eu reformei, eu vou ter que gastar com mudança, eu vou ter que gastar com reforma, e eu vou perder todos os consumidores. E aí a gente pega a notificação, dá uma lida, nem precisava ler, né? Só que aí o empresário que procurou a gente vai falar: nossa, esse advogado nem leu os documentos para me dar uma consulta, para me dar uma resposta, né? Nem precisava ler. Porque quando ele chegou lá no escritório e falou que o contrato já está vencido, que ele recebeu a notificação para sair, já era, já foi o prazo, já não pode mais propor ação renovatória. Não tem que fazer mais. Isso não foi uma, não foi duas, foi várias vezes no escritório. E quando a gente dá essa aula presencial, no finalzinho da aula, sempre fica alguém e fala: olha,
o meu amigo, o meu parente, é empresário, está nessa situação. Aí a gente pergunta, o contrato já venceu? Já, e o proprietário já pediu o imóvel de volta. E aí, né, a pessoa pergunta, professor, o que ele pode fazer? Nada, pechincha aí num caminho de mudança barato, né, porque não tem mais o que fazer. Ele vai ser obrigado a sair. Se ele não sair, ele vai sofrer um processo de despejo. Não tem mais o que fazer, né? Então, gente, não esperem o contrato se vencer para propor ação renovatória, que aí já não tem mais o que renovar, o contrato já acabou. A ação renovatória ela tem que ser proposta aí durante a vigência do contrato. Só que, pessoal, é um pouquinho mais complexo. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Por quê? Porque durante a vigência do contrato, existe um momento certinho. Durante esses 5 anos aí de ocupação do imóvel, existe um período certinho para propor a ação renovatória. Não pode nem ser antes desse período certinho e não pode nem ser depois desse período certinho aí. Tem um período certinho para propor essa ação renovatória. E qual que é o período certinho para propor a ação renovatória? É nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Primeiros 6 meses do último ano do contrato. A ação renovatória, ela tem que ser proposta nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Pessoal, e é um pouquinho difícil a gente conseguir entender o que é primeiros 6 meses do último ano do contrato. Olha só. Pessoal, o contrato de locação, para ele viabilizar a ação renovatória, ele tem que gerar aí uma ocupação de, no mínimo, 5 anos. Aí a gente vai ter o primeiro ano do contrato, aí a gente vai ter o segundo ano do contrato, aí a gente vai ter o terceiro ano do contrato, aí a gente vai ter o quarto ano do contrato, e são quantos anos mesmo, no mínimo? 5. Então, a gente vai ter o quinto e último ano do contrato. Gente, quando começar o quinto e último ano do contrato, quando começar o quinto e último ano do contrato, começa também o prazo para propor a ação renovatória. Então, a ação renovatória, ela não é proposta quando o contrato se vence. Ela tem que ser proposta quando começa o último ano. Portanto, ainda na vigência do próprio contrato. E essa ação renovatória, ela tem que ser proposta no intervalo de 6 meses, contado do início do último ano. Então, como ela tem que ser proposta no interregno de 6 meses a partir do início do último ano do contrato, é que a gente fala que a ação renovatória tem que ser proposta nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. E tem que ser proposta nesse período de 6 meses. Por quê? Porque se acabou esses primeiros 6 meses, ou seja, já está no 7º mês, o contrato está vigente? Está. Mas não vai poder mais propor a ação renovatória. Olha só, olha só. A ação renovatória, ela tem que ser proposta até, no máximo, 6 meses antes do vencimento do contrato. Então, não basta que o contrato esteja vigente, mais que vigente, tem que ser proposto até 6 meses antes do vencimento do contrato. Então, a ação renovatória, ela tem que ser proposta nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Então, começou o último ano e por 6 meses ela tem que ser proposta nesse período. De modo que, no máximo, até 6 meses antes do vencimento do contrato. Porque se faltar menos que 6 meses para vencer o contrato não está vencido
o contrato ainda está em vigor, mas não cabe mais ação renovatória. Não cabe mais ação renovatória, né? Então, ela tem que ser proposta nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Pessoal, isso é muito difícil a gente visualizar, né? Isso é muito difícil a gente visualizar. Mais difícil ainda é explicar para o empresário, porque também já aconteceu de eu ser procurado como advogado, né, para o empresário, em que o contrato ainda não se venceu, mas está faltando lá 4 meses para vencer, 5 meses para vencer, e aí a gente não pode fazer mais nada. O empresário tinha que ter procurado a gente no início do último ano até 6 meses. Porque quando faltar só 6 meses para vencer o contrato, aí já era. Aí não tem mais o que fazer, não cabe ação renovatória. E aí vocês vão me perguntar, mas professor, por que existe esse prazo tão diferentão, tão peculiar aí, de primeiro 6 meses do último ano do contrato? Pessoal, a ideia é que essa ação seja proposta, na verdade, com antecedência, por 2 motivos. Primeiro motivo, para que ela seja julgada, ou pelo menos dado a liminar, antes do vencimento do contrato. Porque se venceu, sem decisão judicial, não tem mais o que renovar, já era, né? Então precisa ter uma decisão, ou a liminar, ou a própria decisão de mérito, final de mérito, antes do vencimento do contrato. Então ela tem que ser proposta com antecedência, porque se não der decisão nenhuma e venceu, acabou, não tem mais o que renovar. E segundo motivo, é para não pegar o proprietário também de surpresa, né? Para que o proprietário saiba de antemão, com antecedência, que o empresário inquilino quer renovar aquele contrato. Ele, proprietário, não quer, mas ele, para não ser pego de surpresa, a lei obriga que o empresário inquilino, então, ajuize essa ação com antecedência, para não pegar o proprietário inquilino também, o proprietário, né, locador de surpresa aí, né? E, para a gente finalizar, pessoal, a natureza desse prazo. Esse prazo, que a ação renovatória tem que ser proposta no primeiro 6 meses do último ano do contrato, é um prazo decadencial. Prazo decadencial. Não é prescricional, é prazo decadencial. E qual que é a diferença? A diferença é que o prazo decadencial, ele não se interrompe, ele não se suspende. Enquanto que o prazo prescricional interrompe, suspende. Então, veja, se fosse um prazo prescricional, por exemplo, o empresário inquilino podia notificar o proprietário, podia mandar um e-mail falando, olha, eu tenho interesse. E aí o prazo estaria interrompido. Se fosse prescricional, estaria interrompido, estaria suspenso e recomeçaria, dando uma chance para o empresário inquilino. Só que não é prazo prescricional, é prazo decadencial. E prazo decadencial não se interrompe ou não se suspende. Então não adianta nada notificar, mandar e-mail, mandar cartinha, ir lá na casa do proprietário e falar que quer renovar. Não adianta nada. Isso não vai mudar nada, porque o prazo é decadencial, ele não se interrompe ou suspende. De modo que ou o empresário ajuiza a ação nesse prazo, dos primeiros 6 meses do último ano do contrato, ou, se não ajuizar a ação, pode fazer o que quiser, notificar, gritar, espernear, chamar a mãe do proprietário. Se não ajuizou a ação, ainda que tenha notificado, protestado, judicial, extrajudicial, chamado a mãe, chamado o padre, chamado qualquer coisa, não vai ter valor nenhum. Não, nenhum outro ato supre o ajuizamento da ação, nenhum outro ato interrompe ou suspende o prazo. Ou move a ação no período, primeiros 6 meses do primeiro ano do contrato, ou então perde o direito à renovação. Não tem ação renovatória, não tem direito à renovação. E aí o empresário inquilino, infelizmente, não tem outra forma senão pesquisar um caminhão de mudança barato
e mudar de lado. Não tem jeito. E é o que acontece na prática. Pessoal, ou por desconhecimento, ou por relapso, né? Por ato relapso do empresário que vai empurrando, às vezes, quando ele procura orientação, já era, não tem o que fazer. Então, essa questão do prazo é muito importante. Aí. Pessoal, e dado o adiantado da hora, então, né, a gente finaliza a nossa aula nesse ponto. E na próxima aula, a gente termina a ação renovatória, né, e, consequentemente, termina também o conteúdo para a nossa prova já na semana que vem. Mas aí, na semana que vem, a gente vai ter aula ainda na segunda-feira e a gente, então, marca a matéria de prova e aproveita e faz uma revisãozinha. Mas o conteúdo da nossa prova a gente termina amanhã ou quarta-feira, não sei quando a gente tem aula aí, amanhã ou quarta-feira, né? Terminando a ação renovatória. Pessoal, eu vou interromper a gravação para o vídeo não ficar muito grande, mas, claro, a gente abre aí para perguntas, questionamentos, sugestões,